Oi, eu sou a Esté. E eu sou a Adri. E juntas somos sábias. Peroromútil. Afinal, sabemos muito. Mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas. Curiosas. E às vezes, inspiradas. E esse episódio está acontecendo graças aos nossos apoiadores oficiais, dentre eles o Estúdio Mormai. Então, se você quer ter mais bem-estar, criar hábitos saudáveis e ter maior qualidade de vida, entre em contato com eles aqui nesse telefone. E se você tem interesse em ter uma estética sem exageros, cuidar da sua saúde física e também mental, que inclusive é o tema desse episódio, contrate e chame a Thaís Salles pela DM ou aqui no telefone que vai estar aparecendo na sua tela. Oi, gente! Mais uma terça-feira, mais um episódio aqui no ar para vocês. Hoje o nosso episódio está temático, está diferenciado, porque nós estamos com uma convidada super especial. Quem que é ela? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, então é um interesse de todo mundo. E estamos aqui com ela, que é mãe. Ela treina pesado. Tá? Pesado. A gente sabe, né, amiga? Sabe. Ela treina pesado. Ela foi psicóloga da seleção feminina brasileira de futebol no ciclo 19 e 23. E a Marina. Então, estamos aqui para falar de saúde mental para atletas de alta performance, porque sabemos que você tem aí um know-how muito bom e é um prazer tê-la com a gente. Bem-vinda, Marina Gusson, galera! Olá! Que maravilha estar aqui com vocês, meninas. Ai, que prazer que é te receber. E eu agradeço esse convite, esse momento, esse papo que tenho certeza vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. maravilhoso. A gente, quando a Adri falou de você, eu falei, não, a gente precisa chamá-la pro episódio. Na verdade, a gente nem ia chamar exatamente para Setembro Amarelo, mas como o assunto de saúde mental, atleta, alta performance é muito interessante. Então eu falei, nossa, ela é a pessoa muito boa pra gente trazer. A gente tá bem ansiosa com esse papo, vai ser um papo super gostoso, descontraído, mas também trazendo um pouco de alerta, porque a gente precisa falar de saúde mental, né? Que ainda se fala muito pouco. Mas, vamos lá, você é psicóloga, você lida hoje com atletas de alto rendimento, mas você com certeza tem uma trajetória aí que te fez chegar até esse lugar. Como que foi que aconteceu? Conta um pouquinho da sua história. Bom, senta que lá vem a história. Bom, eu me formei. Na verdade, quando eu comecei a fazer psicologia, eu tinha uma dúvida gigantesca. Não queria fazer psicologia, será que é isso ou não? Mas me dispus a começar a fazer, e então fiz uma faculdade de uma maneira muito aberta para o não tradicional, uma psicologia que não era aquela clínica psicanalítica de consultório. Sim. Isso me fez ter experiências muito diversas, muito amplas, com promoção de saúde, com grupos, com saúde comunitária. E eu, né, vocês já mandaram um spoiler, sempre gostei de me movimentar, de treinar, de estar em exercício e esportes. Então, me cativava essa questão de eu sei que como eu estou influencia diretamente com como eu me envolvo, até mesmo, né, a minha performance que seja numa academia, né? Então, isso me instigava, então eu tinha essa curiosidade e fui atrás. Não tive nada curricular, né? Mas fui atrás de grupo de estudos, saí, fiz uma pós-graduação e aí já comecei a atuar na área, nas mais diversas possibilidades também, que o rendimento é uma, né? Mas eu atuei em projeto social com iniciação esportiva. Legal. Atuei dentro do Instituto do Coração com reabilitação de pacientes cardíacos, também com formação de atletas, né, em clubes. E agora, vamos dizer, a minha vida está mais no alta performance, com atletas de alto rendimento. Como é que foi acontecendo isso? É muito de uma instituição para outra, oportunidades que foram aparecendo, né? Passando por diferentes instituições e foi crescendo. E a carreira acontece de uma forma muito natural, né? Legal. Sim. Não, e é muito legal isso, porque é isso que você falou, seu estilo de vida você conseguiu colocar dentro da sua carreira, né? E eu acho que isso que faz a diferença também, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente colocar o nosso estilo de vida dentro da profissão. Muito bom. Acho que criar um propósito, né, que é o principal. E assim, entrando um pouco nisso que você falou de sempre treinou, e aí você foi ingressando e trabalhando com diferentes áreas, acho que é uma característica super forte sua, assim, que a gente vê até nos treinos. Gente, eu amo
treinar com a Marina. Eu juro pra vocês. É a pessoa que mais incentiva, alto astral, coloca a gente pra cima. A gente tá lá morrendo. O Lucas já tá lá com o chicote do Beto Carreiro dele. E a Má tá lá, vamos, gente, vamos lá. Você sempre foi assim, essa incentivadora de pessoas? Uma boa pergunta. Acredito assim, eu tenho uma característica que é gostar de estar com pessoas. Eu não vejo a minha vida como uma vida solo em momento algum. Então, estar com pessoas é agradável. Então, sempre que eu ia, né, na faculdade, fazia muita academia, né? Vamos treinar junto? Vamos esse horário? Vamos? Então, assim, essa característica mesmo de incentivar, de fazer daquele momento um momento que possa ser prazeroso. Porque, assim, ninguém tá ali obrigado. Sim. Né? A gente tem, de repente, metas estéticas que vão além, que não necessariamente é aquele exercício, mas eu sempre gostei do treinar em si, da ação do treinar. Óbvio, a consequência é sempre gostosa também, Sim. mas quando você torna aquele momento um momento agradável, a consequência vem como um brinde. Sim. Então, várias vezes tem essa característica de eu convidar as pessoas para esse lugar diferente, de, puxa, olha que gostoso. Não vamos reclamar, vamos Sim. pensar e fazer disso. Aí é uma característica minha enquanto psicóloga em todas as atuações. Tornar as situações de preferência divertidas para que a gente consiga enfrentar, inclusive, situações difíceis de uma forma mais leve, né? O que não é também fingir que não existe problema, mas sim ter uma forma de encarar, de lidar com a situação realista, mas sem também fazer daquilo um peso, um sofrimento, uma cruz que você tem que carregar. Sim, não, isso é muito bom, porque, inclusive, a gente sempre comenta aqui que o esporte em si, ele é uma válvula para a saúde mental, né? E esse episódio, como fala de saúde mental, eu acho que nada melhor do que o esporte, do que você tá ali focado nisso. E depois as consequências estéticas virão mesmo. Mas, já falando agora de saúde mental, eu queria muito entrar em si na parte do atleta mesmo. Você tem esse know-how, você tem essa... Não sei se eu posso dizer que é uma especialização, se tiver da vida também. Mas é mesmo, é uma e é uma especialização. Quando eu me formei, acho que isso é importante dizer, né? Sim. Só uma graduação em psicologia não te capacita para ir trabalhar com isso. Então, eu tenho uma especialização, fiz 2 anos de curso. Legal. Não se para de estudar, grupo de estudo, supervisão, né? Depois fui para o outro lado, virei supervisora, coordenadora de curso, dando aula. Mas, de fato, acho que é importante a gente lembrar isso, né? Um psicólogo, para ir para essa área, ele precisa estudar, ele precisa fazer uma especialização, ou pelo menos algum curso, porque é uma área que tem regras muito específicas, ela é muito diferente, principalmente quando a gente fala de alta performance. É um mundo à parte. Sim. Então, você precisa entender dele para atuar, Sim, senão tá certo. corre um risco de fazer É uma besteira. especialista, gente. Estamos chiques aqui. Estamos chiques. E então, falando da alta performance em si, eu queria entender melhor como que é essa preparação para o atleta, porque sabemos que a gente gosta de treinar, a gente treina por lifestyle, a gente treina porque é importante, se você tem alguma meta, como você disse, mas e quando o foco é 100% ali na pessoa, quando ela já pensa, nossa, eu tenho uma Olimpíadas, eu tenho uma Copa do Mundo, eu tenho uma competição mesmo, mundial, exato, de atletismo, enfim, de qualquer coisa. Como que é trabalhar no mental dessas pessoas? Porque é muita pressão. E eu imagino que a cobrança é 100%. Porque eu fico imaginando, eu vou até devagar aqui um pouco, você me fale se eu estou... Vamos juntas! se eu estou errada ou não. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou publicitária, eu tenho que entregar alguma coisa. Tipo, depende da minha capacidade, depende dos meus estudos, nananã. Mas quando eu penso em um atleta, num jogador de futebol, numa pessoa que joga vôlei, enfim, depende 100% dela, sabe? Assim, não sei se eu tô errada ou não, você me corrija. E aí, a cobrança é maior? Como que funciona? Eu tô curiosa. Acho que, assim, enquanto um atleta, principalmente em modalidades coletivas, depende dela também, não só dela, né? A gente não pode perder a dimensão de contexto. Sim. Né? Assim como você é publicitária, lá também. Mas o que acontece é que o holofote está no atleta. Então, né, às vezes dividindo com o treinador, mas assim, tudo o que acontecer naquela situação, seja naquela competição específica, ou naquele campeonato, ou naquele jogo, vai recair sobre a avaliação que as pessoas têm sobre aquela pessoa. Então, há algo muito específico onde performance é, hoje em dia,
algo que todos nós vivemos em todas as profissões. Todo mundo quer performance, todo mundo quer resultado, todo mundo Sim. tem métrica, todo mundo tem meta. Então, isso Uhum. existe de uma forma geral. Agora, nesse caso, o que acontece é que a cada final de campeonato, você tem um placar, você tem um ranking. Então, é diferente de, por exemplo, você publicitária, vai tentar vender uma campanha ou apresentar um projeto. Você vai ter que gente que goste, que não goste, mas às vezes fala, corrija aqui e tal. Não. Você consegue ter um tempo de construção disso até um deadline, Sim, sim. né? Com o atleta acontece semelhante, ele vai se construindo na carreira dele. Ninguém chega numa Olimpíada, num Mundial, numa Copa, nascendo ali. Você tem toda uma formação, passou-se por muita coisa. Mas o diferencial é, você entra em campo, você entra para competir, é numa piscina, é numa pista. Na hora que você entra, é aquela hora. Você pode não ter dormido bem, pode ter acontecido o que for, porque aquela pessoa é um ser humano. Isso é que é importante a gente lembrar. Quando a gente assiste na TV, às vezes a gente olha e pensa assim, uau, super-heróis, sobre-humanos, Exato. assim, de feitos. E aí a gente faz uma glamorização disso. Sim. Só que aí, eu, enquanto psicóloga, que estou ali perto, estou sempre perto do ser humano, Sim. que está ali se dispondo a fazer aquilo, Sim. com todo o resto acontecendo, Sim. né? Então, essa é a grande questão. Muitas vezes, você é cobrado de performance em rede internacional. Sim. E no final, existe um número, existe um ranking. E você vai ser visto e muitas vezes qualificado ou desqualificado, né? Você vai ter um juízo de valor desse atleta a partir do que ele desempenhou. Sim. Isso é muito cruel. Eu imagino. Isso é pesado, no sentido de gerenciar essa questão, porque aí vem pressão, vem até mesmo uma questão assim, muitas vezes se associa o valor daquele indivíduo ao resultado da performance dele e coloca no mesmo balaio. Isso é bem confuso para aquele ser humano. Sim. Com as redes, eles são bombardeados com Sim. críticas. E críticas de pessoas que entendem e críticas de pessoas que não estão nem aí, são irresponsáveis nas falas e jogam o que quiserem Na ali. maioria das vezes são esses, né? Exato. Então, é uma janela de vidro muito grande, né? Então, quando você tá ali com um atleta que... Vou colocar ele aqui como sendo o holofote da situação. Você divide esses caminhos. Você fala, esse aqui... eu não sei se você pode entrar tanto, mas como que você faz? Fala pra ele, separa. Aqui é você atleta, aqui é você pessoal. Eu imagino que deve ser muito difícil, né? Eu falo que eu não entendo porque eu não sou uma atleta de alta... Mas eu imagino porque eu tenho conhecidos que realmente passam essa situação e falam, cara, é muito difícil, a gente tem que ter um mental muito preparado. E, inclusive, eu tava trabalhando no ano passado do lado de uma terapeuta que atende atletas também. E ela falava, principalmente quando é início de campeonato, essas coisas, né, da temporada, é onde eu mais atendo, porque é onde eles vão começar ali, tipo, preciso render, preciso mostrar resultado. E ela falou que é bem complicado também. E às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Sim. De como que é. Não, acha que é só ali, O pessoal tá? não imagina. Olha e fala, aquilo ali eu faço. Nossa, como errou aquele chute! Não, pior, fala assim, só faz isso, né? Exato! É Exato. essa a noção, assim. Eu não faço porque eu tenho um trabalho. Porque eu tenho uma vida séria. Eu trabalho, né? Esse cara só faz isso aí. As pessoas fazem uma relação que, assim, isso daí eu gosto de fazer no meu tempo livre e no meu lazer. O cara só faz lazer e ganha pra ter lazer. Então, assim, há uma distorção e uma desvalorização, né? Ainda existe, né? Sim. Isso é histórico, né? Mas ainda existe isso de uma forma ruim. Né? Existe. E é tanto que, assim, acho que entra também outros fatores, idade, tem gente muito nova, tem gente que é um pouco mais velha, são pressões diferentes, expectativas diferentes, e você tem que trabalhar tudo isso, até acho que o fator de classe social, de gênero, de tudo, são coisas muito diferentes. Como que você trabalha essa preparação em diferentes perfis de atletas? Então, assim, e além disso tudo que você falou, você também tem as diferentes culturas de modalidade. Tá. Né? Porque futebol é uma modalidade, falar de feminino e masculino é diferente. Tá, Porque entra a questão de gênero, porque entra a questão histórica, porque entra 40 anos de proibição. Sim. Então, a gente sempre que vai entrar em uma modalidade, você precisa entender onde você está entrando. Tem uma história ali. Por mais que aquelas pessoas, pessoalmente, não tenham isso na ponta da língua, elas são produzidas nesse contexto.
mesmo que elas não tenham essa consciência. Então, Uhum. é necessário ter, primeiro, essa visão macro, Uhum. para depois entender como é que esses sujeitos são construídos dentro desse universo, dentro também dessas características mais individuais de onde vem, para dentro disso tentar fazer o melhor, como você casa todas essas variáveis para essa pessoa chegar na melhor versão dela, Uhum. É. no ponto certo. Né? Então, fazer esse acompanhamento tem, para o atleta, um grande diferencial. Ele precisa ter um autoconhecimento muito acima da média. Sim. Porque é isso, né? Ele vai ter tudo isso e ele vai precisar ter uma boa gestão de tudo isso. Uhum. Até mesmo do que ele quer. Até Exato. mesmo dos sonhos, das coisas boas, quando acontece, ele também vai precisar gerir isso. Uhum. Sim. Não é fácil fazer sucesso. Acho que é isso que é interessante. Uhum. Sim. E quando você fala, Estê, da história da divisão, de como é que é isso, a pessoa pública e tudo mais, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. A gente tá aqui, esse daqui vai pro ar, então existem pessoas que conhecem vocês das redes, Uhum. Uhum. mas nunca viram vocês, nunca Sim. conversaram com vocês. Como vocês lidam? Porque vocês têm essas pessoas entrando em contato, Uhum. isso é um networking que vocês trabalham também, mas eles não são seus amigos. Sim. Uhum. Então, essa noção de ir diferenciando é como se fosse fazendo um filtro. Quem está em que status na minha vida? Uhum. Quem eu vou ouvir? Quem eu vou dar peso? Porque eu não tenho condições emocionais de ouvir todo mundo. Sim. Mesmo que todo mundo esteja gritando e queira que eu ouça. Uhum. Porque o que acontece? Quanto mais sucesso se tem, quanto mais visibilidade, quanto mais dinheiro, mais gente quer sair na foto. Com Sim. certeza. Claro. Isso na né? vida, né? Uhum. Exato, em qualquer posição. E aí o que acontece? O esporte, ele é um trampolim. De repente, a pessoa tem uma visibilidade gigantesca. Uhum. E as pessoas começam a aparecer. É. E vamos lá, somos todos humanos. É gostoso, Uhum. é agradável. É. As pessoas começam a, desculpa, paparicar, Sim, você ganha sim. presentinho e vem, as pessoas... Querendo ou não, aquilo ali faz bem. Sim. Então, você tem que ter uma autopercepção, um autoconhecimento muito bem de assim, isso é um canto da sereia? Uhum. Tô indo, mas vou me afogar? É. Ou isso tá me levando para cima? Quem tá Uhum. comigo de verdade? E pro atleta, muitas das vezes, sabe quando ele descobre isso? Quando ele lesiona. Quando Tá. ele sai do holofote. É. Quando ele vai pro lado escuro da lua, onde ninguém vê, Uhum. né? Quando ele some, quem fica? Uhum. São É, momentos é muito- extremamente Eu difíceis. imagino, até se fica pensando assim, um atleta que é muito novo ainda, que não tem ia falar maturidade, que aí lida com a pressão dos pais, dos amigos, e ainda não tem aquele entendimento completo, eu imagino que deve ser muito complicado. Não, eu tô aqui. E põe dinheiro nisso, né? Eu tô aqui pensando mil coisas. Eu tô pensando, eu quero falar disso. Só que eu tô tentando administrar aqui as minhas perguntas. Gerir, era o termo, né? Era o verbo que a gente tava falando. gerir aqui. Mas eu ia entrar muito nesse assunto de que eu acho que quando o atleta é mais novo é mais complicado. Só que eu acho que eu posso estar falando besteira, você me corrige. Ele aprende mais rápido? Vamos supor. Ele começou novo, então daqui 10 anos ele já vai ter uma maturidade de saber lidar melhor com isso. Do que, por exemplo, uma pessoa que é descoberta do nada e virou grande holofote. Tem uma outra variável que ela tem um peso talvez maior, que é que tipo de estrutura ele tem. Porque aí, independente da idade, né? Se você pega um atleta jovem com uma estrutura de apoio, uma rede familiar, ou que não seja familiar, mas uma rede de apoio que dá suporte, que ajuda essa pessoa a compreender, crescer, ter valores sólidos, fica mais fácil ele se desenvolver, porque ele vai tropeçar, porque vai ser difícil, mas ele vai conseguir aprender a partir das dificuldades, porque ele vai ter pessoas que ajudam ele a dar sentido para aquilo. Uhum. Pode ser mais novo ou mais velho. Se ele tiver isso é um fator de proteção. Socioeconômico também, tudo. E exatamente, aí a gente está falando de Brasil. Uhum. Então, vamos entrar. Quando a gente está falando socioeconômico, cultural, gênero, uma série de fatores que entram como facilitadores ou dificultadores. Sim, exato. Nossa, eu acho que é um ponto essencial. Exato. E na hora que você começa um trabalho, não tem como você
negligenciar tudo isso. Uhum. Então, como é que você faz? E aí é muito interessante. Para mim, isso é muito simples, porque é o meu ponto de partida no meu Uhum. olhar. Mas muitas vezes, esse meu interlocutor, que é o atleta, ele não consegue entender isso. Então, eu preciso começar a explicar para ele que isso é importante. Sim. E eu acho que daí, quando ele começa a entender, deve ser doído demais. Principalmente se ele não tem. Exato, eu ia falar isso. Trazendo um relato pessoal meu aqui, eu fiz muitos anos para cursinho de medicina. Fiz, tipo, na FMUSP, que é um cursinho popular, fiz na Poli. E eu tive essa noção que, por exemplo, eu queria muito faculdade pública. Então, eu só estudava para FUVEST, eu só estudava para Unicamp. E quando eu entendi que, cara, Stephanie, você estudou em escola pública, você não vai ter o mesmo rendimento, no caso, para vestibular, de uma pessoa que estudou no Bandeirantes, uma pessoa que estudou nos melhores colégios do Brasil, entendeu? E aí, quando eu tive essa noção, por isso que eu falo, deve ser muito Aquela doida. punhalada. Porque daí a família cobra muito. Ah, mas a pessoa tem 25 anos, já é médico. Sim, E você com 25 anos, Nem praticamente entrou? tentando, entendeu? E aí eu falo, nossa, deve ser muito doído, porque é, é a sua vivência, né? É aquilo que você tem no momento. O autoconhecimento, ele dói pra caramba na gente, né? A gente conseguir entender as nossas dores, os nossos traumas, as nossas raízes, como a gente foi criado. Aí, muitas vezes, a gente culpa os pais até, né? Por essa pressão e tudo mais. Mas eu acho que quando tem alguém, uma ajuda de saúde mental mesmo, principalmente se tratando desse cenário, né? Do atletismo, que entra muita expectativa, pressão, enfim, tudo que a gente já comentou, faz toda a diferença. E o seu papel nisso, ele é muito importante. E eu queria saber, Má, hoje você está trabalhando com alguma faixa etária específica ou você está, enfim, variando aí? Então, assim, né? A gente está encerrando um ciclo, né, com a seleção. Então, a seleção é uma categoria adulta. Então, Sim. ali a gente tem um rol grande, por exemplo, para a própria Copa. A gente teve uma suplente que completou 18 anos lá, que é a Aline Gomes. Né? Aham. Então, assim, a mais novinha. Uhum. Não vou saber precisar exatamente se é 37 anos, por volta disso, a mais velha. Tá. Então, é um range muito grande. Bem diferente, né? Quando você pega uma categoria adulta, você vai pegar de quem está fazendo a transição Uhum. até, por exemplo, Sim. quando a gente estava com a Formiga na seleção. Eu ia citá-lo. Né? Então, é muito grande. É diferente a forma como você pega alguém que está acabando de sair de uma categoria sub-20 fazendo uma transição e alguém que está encerrando uma carreira. Mas, por exemplo, em paralelo, eu trabalho no consultório com atletas e não atletas. Tá. Né? Então, ali eu tenho os mais diversos públicos. Uhum. Né? Então, como eu passei por algumas instituições, alguns atletas buscam e pedem para continuar o trabalho. Então, eu tenho um atleta que eu comecei a trabalhar quando ele estava se formando, ainda em categorias de base, né? Uhum. E que hoje são atletas adultos. Sim. Então, Sim. isso é muito interessante, porque você consegue ter um trabalho longitudinal onde fica muito claro o desenvolvimento. Mas pensando na tua pergunta específica hoje, qual é a faixa etária? Então, assim, depende muito da demanda. Né? Já teve situações onde eu claramente já trabalhava com várias equipes em clube, Tá. com formação. E aí, Aham. então, eu tinha um olhar mais para um público adolescente com um número bastante grande de atletas. Tá. Sim. E aproveitando um pouco um gancho, até voltando um pouco, quando você fala de lesão, quando o atleta lesiona. Ele continua tendo acompanhamento psicológico, né? Acho que até mais intensificado, daí no caso, porque igual você falou. Tipo, ele vai pro banco reserva, vamos supor assim, vai pra reserva e aí você continua trabalhando. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade, tipo, ele continua fortalecendo, enfim, como que é esse preparo, tanto psicológico quanto físico também? Porque, vamos supor, tem pessoas, eu vou falar, tipo, atleta geral, assim, ficou 8 meses sem jogar. Só que daqui a pouco, do nada, ele volta, tipo, com maior pique, assim, e como que é essa preparação? Tipo, tem essa preparação em conjunto? Com certeza. Maravilhosa a sua pergunta, porque assim, sempre que a gente fala da psicologia do esporte, não tem como ela, na minha visão, tá? Ela não consegue existir desconectada das outras áreas. Ela é interdisciplinar por natureza. Porque como ela é do esporte, o esporte é o eixo central. E o esporte, ele vai fazer com que existam as mais diversas ciências ali. A educação física, e aí a medicina, a fisioterapia, a nutrição.
E aí você vai ter outros personagens que também fazem parte disso, não necessariamente numa reabilitação, mas de forma geral, os dirigentes, enfim, você tem uma série de personagens. Quando a gente vai fazer esse recorte da lesão, então o atleta ele vem num ritmo de treinamentos e competições e tem um problema físico, se lesiona. Então, vai entrar quem? A figura do médico para fazer um diagnóstico. A partir de um diagnóstico, você tem a equipe, né, de saúde toda engajada em termos com esse atleta. Fisioterapia, na maioria das vezes, diariamente. São profissionais que estão... A gente, psicólogo, precisa trabalhar muito perto, porque é com o fisioterapeuta que ele vai estar, muitas vezes, dependendo do tratamento, todos os dias, vivendo as suas dores, literalmente. Né? Exato. Que mais? A nutricionista, mudança de hábitos alimentares, né? O consumo calórico, como é que fica nesse momento. Então, assim, um dos grandes desafios, ao mesmo tempo que a grande chave do sucesso no esporte, é o trabalho interdisciplinar. Sim. Nossa, é muito interessante isso, né? É importantíssimo, né? Porque o atleta, ele é feito de vários profissionais ali, que vão fazer ele realmente ter resultado, ter performance e tudo Sim. mais. E eu imagino que quando acontece esse recorte que você falou da lesão, também é uma derrota pra ele, né? Sei lá, talvez... É uma frustração. É uma não sei se frustração, é uma derrota, é né? uma frustração de tipo, eu trabalhei tanto, aí volta toda a cobrança, e aconteceu isso, agora eu vou ter que ficar parado, aí O retroceder. eu vou retroceder, aí eu imagino que fica na cabeça assim, meu Deus, qual que é o grau da lesão? Porque eu posso ficar A muito primeira tempo. pergunta do atleta, quando ele lesiona, a primeira, assim, qualquer atleta que estiver ouvindo aqui vai concordar. Quando eu volto. A Tá. primeira. Aham. Aconteceu. Lá em campo, se tiver no Exatamente. futebol Ele ainda. ainda tá chorando, ele não entendeu o que tá acontecendo, ele tá desesperado, ele fala, quando eu volto. Aham, Se ele não falou, ele pensou. Tá. aham. E, como ele se conhece corporalmente, ele muitas vezes tem noção que vai demorar, porque ele sente que o negócio não foi simples. Entendi. Então, muitas vezes, a reação emocional que o atleta tem na hora da lesão, às vezes não é a dor física, é também, Me emocionou. mas é, meu Deus, o que que isso significa? O que que vai E vir? Não agora? acredito, por que agora? Uhum. Por que comigo? Sim. E aquele meu plano? Porque atleta tem a vida toda planejada. Uhum. Ele tem um cronograma de competições, de temporada. Então, assim, tudo tem prazo. E ele está trabalhando em nome daquilo ali. Sim. Então, quando acontece isso, é uma frustração, porque assim, nossa, quebrou tudo que eu imaginei que ia acontecer. Eu vou ter que mudar. Uhum. E, muitas vezes, a sensação, eu vou perder tempo, porque isso vai fazer com que eu retrocedo, isso vai me atrasar. Se é uma modalidade individual, puxa, meus adversários continuam, eu paro. É. Se é uma modalidade coletiva, sei lá, se ele tem uma titularidade, ele fala, perdi a titularidade, alguém vai poder... Pode ser que quando eu voltar, eu não tenha mais. Então, assim, o tempo inteiro tem essa questão também, porque- assombrando. E no esporte é muito por temporada, né? Então, tipo, perdi uma temporada que talvez eu poderia me intensificar melhor aqui, sei lá, me desenvolver melhor Sim. do que na passada. Então, acho que tem essa Eu acho que cobrança. entra também um fator muito forte, que é a da faixa etária. Que aí eu acho que eles entendem um tempo muito diferente. Assim, o tempo tá Sim. correndo, eu tô parado, eu tô ficando mais velho. E aí entra muito isso, né? Porque dentro do atletismo, querendo ou não, chega uma fase etária mesmo que eles se aposentam super cedo, assim, no olhar geral da vida, né? Então, eu acredito que principalmente quando acontece essa questão do lesionamento, eles devem pensar muito nisso. A perda de tempo realmente minha vida está correndo, Exato. o tempo está passando. E aí é interessante quando você fala da faixa etária. Quando a gente está na categoria de base, você é dividido por faixas etárias que você compete dentro daquela faixa, né? Até a última, e aí você ingressa para a categoria adulta. Então, às vezes uma lesão te tira daquela faixa e você sabe que você só vai voltar a competir na próxima. Uhum. E muitas das vezes, dependendo da modalidade, você tem 1 ou 2 anos dentro de cada faixa etária. Então, quando você tem 2 anos, quando você está no primeiro ano da categoria, entenda que tem alguém que já está no segundo ano, que tem uma maior experiência. Então, há uma tendência, é claro que isso varia muito, de que joga mais quem
quem é mais velho, porque tem ali uma experiência, tá melhor, então vai sendo preparado. Então é como se você tivesse um ano com menos oportunidade e um segundo ano com mais oportunidade. Então, dependendo de onde cai essa lesão, tem isso tudo. Se cai no final numa temporada que é a última antes de ser adulto, isso é muito trágico, porque ele perde a visibilidade para ter um emprego, uma Imagino. contratação numa equipe adulta. Sim. Se eu pego num fim de carreira, o atleta já pensa assim, eu não sei se vale a pena, se eu tô afim, se eu tenho energia de encarar o que eu já encarei tantas vezes. Eu sei que dá um trabalho que demora, meu corpo já não reage da mesma forma. Sim. Será que vale a pena? Sim. Lesões mais longas, aí também muda uma outra coisa que é assim, tempo de recuperação. Uma coisa é uma contratura. Segura uma semana. Já não vai ser agradável, nunca vai ser, mas é uma semana. Puxa, não, é uma lesão um pouco maior, um mês, 40 dias. Já não é agradável. Você pega um LCA, né? Um ligamento cruzado anterior, que é super comum no futebol feminino, no vôlei feminino. São 8 meses, pelo menos. Uhum. A maioria das vezes é a temporada inteira, porque quando você volta, você ainda tem um tempo. Sim. Então, isso muda demais também. Sim. O tempo de recuperação da lesão para a forma como vai ser o enfrentamento dela. Sim. E o quanto demanda de esforço quando você fala, né? De repente ele volta e tá lá. Porque é isso, tem um trabalho muito desgastante com pouca recompensa. Uhum. E assim, isso eu costumo falar com todo atleta que está em processo de reabilitação. É um descompasso. O atleta ele está acostumado a ter uma quantidade de esforço em treino, que é algo que ele conhece, né? Então ele domina. Não é que dói menos. Ele sabe daquela dor, ele sabe como o corpo reage, ele sabe que ele leva tanto tempo para recuperar. Então, eu sei ele, né? Ele está num ambiente conhecido. De repente, ele sai desse ambiente e vai para uma fisioterapia, onde as dores são diferentes, onde o tempo de recuperação é diferente, onde ele desconhece. Ele está completamente fragilizado. E mais, ele não tem o uou, ganhamos, aquela sensação deliciosa e quase viciante dessa adrenalina, de funcionar, do aplauso, da visibilidade. Então, ele perde a recompensa e passa a ter um esforço que ele não conhecia. Então, é como se a balança ficasse completamente desequilibrada. Eu tenho que investir mais e eu recebo menos. Então, ele começa a achar que ele não está conseguindo. Então, você tem um impacto muito forte em termos até mesmo da autoeficácia, do quanto eu acredito que eu dou conta. Acontece muita desistência de atletas nesse período, assim, de lesionamento e às vezes nos mais graves? Desistência da carreira? Depende da lesão, depende da faixa etária, depende do suporte. Mas acontece. Eu não vou dizer, assim, das que eu acompanhei, muito frequente, não. Tá. Questionamento em todos. Sim. Todos. Sim. Assim, se alguém falasse, não, eu nem pensei, falar, aquele dia, assim, você tinha dormido meio mal, deu um pouquinho mais, choveu, doeu a lesão, puxou o ponto. Muito frequente, né? Eu vejo atletas, de repente, antecipando transições de carreira, né? Eu pensei que eu ia ter mais 3 anos, mas talvez seja agora a hora, mas em final de carreira, sim. O que acontece, às vezes, também são lesões que impossibilitam a continuidade. Aí não é uma escolha, né? Sim. Aí é realmente um deve ser corte, e esses são processos muito difíceis. Imagina, é catar caco, né? E daí depois você Exatamente. arruma. Você vai arrumando, colocando no seu devido lugar ali. Leva um tempo. E aí fica uma transição de carreira que ela, por si só, ela também tem que ser muito trabalhada para como é que essa pessoa vai para a próxima etapa dela, que é o pós-carreira, para uma nova carreira. Sim. Como é que ela vai contar essa história? E como lidar, assim, como trabalhar o mental do atleta no fracasso, ainda falando de fracasso. Por exemplo, eu sou muito fã de esporte. Eu não sou atleta, mas eu amo esporte, eu amo. Quando a Simone Biles desistiu das Olimpíadas e todo mundo, meu Deus, você ia ganhar, meu Deus. E ali, ela literalmente, ela falou, cara, eu tô muito pressionada, eu não tô preparada, eu não tô... Foi um ato de coragem ali, sabe? Eu lembro que o mundo parou pra falar dela, aí foi quando o pessoal começou a falar sobre reconhecer o fracasso, porque antes o fracasso era uma coisa absurda. Não, vamos só demonstrar as vitórias. E aí, quando ela falou, cara, não, vou desistir. Como que lidar com isso no atleta?
Tipo, como que você fala, assim? Não precisa abrir nem nada. Mas como você fala, cara, beleza, fracassamos, mas tá tudo bem, vamos continuar. Como que ele entende isso? Como que funciona? Eu vou até questionar o termo fracassar, sabe? Aham, ótimo. Porque fracassar é pesado, né? Aham. Fracassar é algo de fez tudo errado, Uhum. de... Não deu certo, mas não era esse o sentido. Mas, Uhum. assim, mas é o termo que as pessoas usam e é a sensação que muitas vezes as pessoas que são atletas têm. E começa daí. Uhum. Êxito e fracasso, eles estão diretamente relacionados a expectativas. Muito bom. A forma como eu avalio qualquer experiência na minha vida tem a ver com o que eu esperava dela. Uhum. Então, por exemplo, Tô tendo um uma aula. atleta... um atleta ou até nós mesmos. Aham. Eu tinha uma expectativa de ser desclassificado e eu chego em terceiro lugar, não é um fracasso. Não, eu não perdi. Não. Eu estou muito acima do que eu imaginava, então eu trato isso como uma vitória. Como algo que me traz uma felicidade. Eu caminhei, eu progredi de onde eu estava. Agora, um outro que tinha certeza que tinha condição de ser ouro e é prata. Os famosos choros dos pratas, Uhum. né? Porque assim, principalmente em jogos, né? Que você tem disputa de ouro e você tem disputa de terceiro. Quem é feliz? Primeiro e terceiro, né? Exato. Porque o segundo acaba de sair de uma derrota. É. Ele podia ter sido ouro, Uhum. mas ele não foi. Uhum. O terceiro, ele não podia ter sido ouro. Ele Sim. estava disputando para conseguir um terceiro. Então, assim, isso também tem um impacto, né? Então, quando a gente fala sobre experiência, fracasso, sucesso, a gente tem que entender também qual é a trajetória desse atleta, onde ele está, o que ele vem construindo, se ele tem a clareza disso e se é realista a meta que ele está colocando. Uhum. Né? Muitas vezes as pessoas confundem sonho com preparo. Sim. Então, querer, desejar, é livre. Eu posso querer o que eu quiser aqui Sim. nesse momento. Fecho o olho e falo, eu queria. Tá, agora sim. Ok, beleza. De tudo isso, você fez a lista do que você queria. O que você precisa para chegar nisso? Você está disposto? Sim. Você tem condições? É viável realmente pensar nisso? Então, parte do trabalho também da psicologia é um trabalho de estabelecimento de metas. Mas não é só estabelecer metas, vamos sonhar. Não, peraí, o que é que faz sentido nesse momento? Essa meta é para agora? Essa meta é de curto, médio ou longo prazo? O que você vai precisar fazer? E mais, o que você vai precisar deixar de fazer? Sim. Porque essa é a grande questão. Não é o que a gente faz que é difícil. Uhum. A maioria das vezes, não é o que eu escolho fazer, mas é o que eu tenho que escolher deixar de fazer para ter algo. O que eu vou precisar abdicar. Então, quando a gente fala de toda essa questão, a vida de um atleta é uma vida de abdicação. Sim. Muito sacrifício. Uhum. Muitas coisas. E quando a gente fala, inclusive, sobre rede de apoio, qual é a palavra mais usada com o atleta? Foco. O que é foco? É atenção concentrada. Eu eleger de tudo que eu posso olhar aqui, onde eu vou pôr a minha atenção. Sim. Para eu fazer isso, eu elegi essa e eu tirei todo o resto. Eu disse, não vou te olhar. Sim. Uhum. Muitas das vezes, a família deixa de ser olhada, porque ele mudou, ele está morando em outra cidade. Então, assim, quantas são as coisas que ele deixa de ter? E aí, na hora que a casa cai numa lesão ou numa derrota, o que é que ele tem? Porque ele ficou focado só naquilo. Eu costumo dizer que assim, é uma vida de bolha. Sim, Nossa, imagina. muito forte. Por isso, a transição de carreira, finalizar uma carreira de atleta é tão difícil. Uhum. Porque é como se você fizesse assim, olha, sabe isso? Tudo que você ignorou, que você desenvolveu um foco tremendo e deixou de perceber, agora é hora de você olhar. E ele fala assim, o quê? Eu não sei olhar, do que você está falando? Como assim? É o famoso encerramento de ciclo mesmo, como acontece em tudo na vida. Uhum. Você terminou um relacionamento, cara, quem eu sou? O que eu vou fazer? Você saiu de um trabalho, foi pra agora, outro. né? Ai, será que eu vou ser tão boa quanto eu era no meu trabalho porque eu tava na minha zona de conforto? Mas eu acho que é mais. Não, eu não tô colocando em prateleiras, mas eu imagino que esse encerramento de ciclo é porque é o que ele fez a vida inteira dele. Desde criança. Desde criança. Ele se entende no mundo enquanto uma identidade atlética. Sim.
Ele é o cara que jogava na escola. Ele é o cara que fazia isso. Ele é o cara que não ia na festa porque tava no campeonato. Ele é... Pra todo mundo, ele é isso. Sim. E, de repente, ele fala assim, não sou mais. O que sobrou? Tinha a questão financeira, que às vezes tem um patrocínio, e aí... Eu não sei como que é um pós-patrocínio, eu não sei como funciona, mas às vezes pode deixar de existir também, aí vem a questão... Não, a questão financeira, com certeza, mas a questão maior, É emocional também. o grande pano de fundo é quem eu sou. Porque eu sempre fui isso. Se eu deixo de ser, eu serei o quê? Eu não sei fazer mais nada, porque até agora me ensinaram que eu não podia olhar para mais nada, eu tinha que ser isso. Sim, exato. Tanto que as teorias, né, de transição de carreira, que seria de uma carreira para outra, e na carreira, que a gente chama, que assim são as transições de uma faixa etária para outra, tem dito da importância de, ao trabalhar atletas durante a formação toda dele, a gente não ter mais essa visão de bolha. Pelo contrário, ampliar a rede de apoio, pessoas, outros interesses, leitura, formação escolar, faculdade, para que esse atleta consiga ter uma visão de si um pouco mais ampla. E na hora que você tira, ele não fica sem nada. Tem outras coisas que ele vai precisar fortalecer, mas ele minimamente tem uma dica de por onde começar, entende? Não, mas isso que você falou, agora começaram a falar disso, mas, por exemplo, vamos... Não começaram agora, mas talvez assim, a prática ainda tá um pouco descompassada, né? Mas, por exemplo, eu penso, a gente falou da formiga aqui, que participou de 7 Copas. A formiga é um fenômeno. É um fenômeno. Ela é a pessoa que mais participou de Copa, de Olimpíada. Então eu imagino que quando ela começou mesmo, a gente sabe, né, falando de futebol feminino aqui, a estrutura que teve esse ano, tipo, não teve em outra edição do Mundial. Mas eu imagino quando ela chegou, ela falou assim, meu, o que tá acontecendo, né? Onde eu tô? Como que eu vou alcançar as coisas que ela alcançou? Mas eu imagino que foi muitas incógnitas na cabeça dela. E pra ela ter saído também, óbvio que ela saiu com outra mentalidade, né? Com todo um outro preparo. Mas eu imagino que quando ela começou, foi muito difícil essa distinção mesmo, né? De não sei o que eu vou fazer. Eu até queria entrar um pouquinho nisso, pra gente falar, assim, do começo da carreira, falando de rede de apoio que a gente falou, falando sobre metas, porque, assim, a gente tá no país do futebol, né? Só que o incentivo ao esporte, ele é mínimo, ele é quase nada. E a maior pressão que a gente tem realmente é da família. Crianças que começam a dar um chute certeiro, o pai já olha e já fala, jogador de futebol. Por quê, né? Por quê? E aí, exato. E aí já começa aquela pressão desde muito nova. Então, eu acho que muitos não já têm preparo psicológico desde o começo. Eu acho que isso... Porque a gente não fala muito sobre saúde mental, sobre essa preparação. Fala muito sobre ganhar dinheiro, né? Ir para o esporte para ganhar dinheiro, para ganhar fama, enfim. Então, eu queria entender também, Má, como que acontece essa questão da criança entrar no esporte, seja futebol ou qualquer outro categoria, e aonde que inicia esse preparo? As pessoas te procuram para já começar? É uma coisa que dentro do esporte já tem esse incentivo, já existe esse incentivo, porque realmente eu vejo que existe muita pressão de todos os lados, às vezes até hoje com atletas, jogadores super mais velhos com o tempo, que não sabem lidar com muitas frustrações, né, que não sei como que é esse preparo, enfim. E como que você entra nisso? Tá. Ótima pergunta, né? Porque assim, quando você fala, já sonha o atleta, acho que é o recorde, né? O menino pro futebol já é sonhado desde pequeno. Agora, a grande maioria das modalidades, ninguém sonha ninguém. Ninguém sonha ninguém. Na verdade, o atleta, ele acaba sendo aquele que a família vai falar, você não vai trabalhar não? Vai continuar nessa vida boa aí? Porque nessa faixa etária, aqui, ó, já precisa começar a ajudar nas finanças da casa. Então, é muito mais comum, quando a gente olha a categoria de base no Brasil, você ter essa condição e que tira muita gente boa do esporte, porque, de fato, é uma culpa muito grande, a família está se esforçando e ele está treinando e não ganhando, ou com uma bolsa muito ruim, numa condição em que ele se sente privilegiado e se sente culpado de ter isso, então deixa para ajudar a família. Mas no futebol, sim. Por quê? Porque o Brasil é o futebol e existe uma ilusão, né? Eu não sei se é uma ilusão, mas assim, é um em quantos que vai ser o que vai ficar rico? Sim.
Então, assim, é nesse sentido que eu digo uma ilusão, porque não é uma realidade, mas fica aquela história assim de você vai enriquecer e vai mudar a vida da família. Idealização, né? Isso pensando realmente num homem. É, Um homem. Porque se exato, uma Homem do menina divisão. vira e fala, eu quero jogar futebol. Nossa. Hoje tá mudando ainda bem. Tá. Ainda bem. As Uhum. pessoas já começam a sonhar mulheres no futebol, Uhum. meninas no futebol. Sim. Mas é começo de começo, né? Isso Vou que eu ia falar. Vou fazer um recorte até, assim. É. Por exemplo, as escolas não estão preparadas para isso, ainda são machistas. Então, eu tive experiência, né, da escola da minha filha oferecendo no mesmo horário o futebol e a dança. Uhum. Uhum. Partindo do pressuposto que ela estava atendendo os meninos e as meninas. Sim. E aí foi maravilhoso, porque as crianças se revoltaram e as meninas foram todas pro futebol. Sim, por ótimo. mais mulheres assim. Perfeito. Maravilhoso. E o menino foi pra dança. Olha. Não, é isso também. Mas por que tá no mesmo horário? Aham. Porque você coloca uma criança de 10 anos, 9 anos, já tendo que escolher, sendo embutido uma questão de gênero, de que certo seria. Uhum. Sim. Quando, no fundo, você poderia oferecer isso em horários distintos para que praticasse, inclusive, os dois. Por que não? Exato. É. É o que eu penso. E aí é que a gente fala da história. Então, se a gente for pensar em Brasil de incentivo, além da questão financeira, de pensar o incentivo, a gente ainda tem questões de gênero muito presentes, que precisam ser revistas e que impactam diretamente a prática de exercício físico por mulheres. Sim. O sedentarismo é muito mais presente entre mulheres do que em homens. Uhum. Isso não é um acaso. Uhum. Nas aulas de educação física de escola, quem são as que preferem não fazer? Quem joga futebol no intervalo? É. Exato. A gente teve Quem ousa? Que menina que ousa entrar nesse Sim. futebol? Não ousa. A gente teve um episódio com a Ana, que é uma amiga minha, e ela ama futebol. Ama. Que foi, inclusive, saiu na semana que Estreou a Copa, estreou a Copa. Uhum. E ela fala isso, ela fala assim, na educação física, era 20 minutos pros meninos e 5 pras meninas jogarem futebol. Então, curioso, né? Ou então, tipo, nem tinha. Eu estudei na mesma Uhum. escola que ela. Ou então, tipo, não, as meninas vão pro vôlei e os meninos vão pro... Sim. Mas, e isso colocou a gente numa caixa que Exato. futebol E não é pra vôlei, mulher. né? Porque vôlei você tem uma rede, então ninguém tem contato com ninguém. Então, menina pode jogar, né? É. É isso. Não é Entende? agressivo. Exato. Essa suposta fragilidade do corpo masculino que se traz ainda enraizada em muito discurso Uhum. e que fala de um lugar perverso de eu estou te protegendo. Sim. Sim. Oi? Oi. Quem disse que eu preciso desse tipo de proteção? Você está Exato. inibindo, você está Exato. tirando de mim possibilidades Uhum. de crescimento sob um discurso que você ainda acredita que eu tenho que agradecer? Uhum. Então, assim, isso ainda está muito embutido. Muito. Muito. Não. Absurdamente. E isso quando Agressivamente. tem ainda, né? Agressivo. Isso quando tem, porque às vezes realmente as meninas são deixadas de lado. Na educação física, por exemplo. Super. Das escolas, eu sempre estudei em escola pública. Acho que eu nunca tive Negligenciado. incentivo de, vamos jogar um basquete, vamos jogar isso. Eu acho que agora, igual a gente comentou, a passos lentos, agora tem esse incentivo, principalmente Sim. nas escolas que eu estudei. Mas, tipo, na minha época, que a minha época é ótima, Nossa. não tinha. Então, tipo, vai jogar uma queimada, ou, fica conversando. Dá uma E- volta na E quadra. sempre os meninos, No máximo. os meninos com o futebolzinho deles Mas tranquilinhos. isso é muito louco, que é muito perceptível essa questão da diferença do gênero no esporte em si. Porque se o cara fala que ele quer ser atleta, ele é muito mais bem aceito do que uma mulher falar que ela quer ser atleta. Então, se a menina falar que ela quer jogar futebol, ou fazer um judô, ou fazer, sei lá, um muay thai, as pessoas ficam assim... Por quê? Sabe? Agora, se ela falar, vou pro balé, é super aceitável. São as propostas que as famílias Sim. fazem para as crianças. É. Sim. Não, e digo mais, eu acho que o inverso também acontece. Por exemplo, ginástica artística, a gente já imagina mulheres. mulheres. Só que E entra os meninos? os meninos. É. Não. Daí começa todo aquele estereótipo. Começa O próprio balé é pro menino. O próprio Exato. balé, exatamente. E aí eu acho que também entra essa questão, porque eu imagino que deve bagunçar muito a mente da pessoa. Vamos supor, um cara fazendo uma ginástica artística, que ele vai receber o julgamento da mídia, ele vai receber o julgamento na internet, ele vai... A gente tem casos aqui no Brasil que
que julgam a sexualidade da pessoa, enfim. E aí também tem que trabalhar isso, porque eu imagino que eles chegam com essa demanda também. Mas aí é interessante, depende em que faixa etária. Quando você pega, por exemplo, uma seleção brasileira de futebol feminino, você está falando das melhores jogadoras adultas. Tá. Uhum. Essas mulheres, elas já resistiram a isso há muitos anos. Nesse momento, isso não é mais uma questão. Elas já são, elas são a expressão da resistência. Uhum. Nossa. Elas são a expressão da resistência vitoriosa. Vou ficar quieta agora. É isso. Entende? Elas sabem que elas são, e elas são, isso é falado para elas o tempo inteiro, elas são espelho. Então, elas já passaram. Uhum. Elas sabem, inclusive, disso, que elas são a inspiração. E isso é uma responsabilidade. Não, perfeito. Mas a gente precisa pensar lá atrás. Sim. Isso vai acontecendo antes. Quantas Sim. se perderam? Uhum. Quantos meninos deixaram de fazer? Sim. Não. Então, é muito mais cotidiano. Então, quando a gente fala de esporte, é interessante porque muitas vezes a gente glamoriza, põe na TV e fala, é lindo, maravilhoso. E pouco se fala que, assim, não se constrói. Você não chega numa seleção se você não tem gente praticando, se você não tem criança, se você não tem clube formador. Não, você me lembrou muito do discurso da Marta. Quando o Brasil foi eliminado, e ela falou, cara, eu não tive isso. Então, eu quero que vocês... Claro, falando de uma forma rasa do discurso dela aqui. Mas eu quero que vocês repliquem isso. Exato. Pra quem tá vindo, pra geração que tá vindo. E a gente ouviu isso de atletas de outros países também. Sim. E é uma... Eu adoro falar. Eu vou ficar aqui falando horas e horas, né? Se eu pudesse. Mas é realmente... Quando tava acontecendo a Copa feminina, eu falava, cara, tudo isso que tá acontecendo... Não só no Brasil, mas a gente viu países que não... Por exemplo, na última Copa, sofreram goleadas. E agora, tipo, perderam de 2-1, sabe? Exatamente. Um outro cenário. E aí a gente vê isso, eu falei, cara, realmente as mulheres estão fazendo revolução nesse esporte. Sim. E assim, tá ali, igual você falou, tá ali, elas já passaram por tudo isso. E o que tá importando ali é realmente estar ali naquele momento. Cheguei numa Copa do Mundo, que é, acho que uma das maiores competições que tem ali, né? Então, realmente E ainda é muito legal. resistência, né? Sim. Mesmo estando lá, ainda é resistência, porque se você ainda comparar o que elas ganham com o que o masculino Sim, ganha, sim. se você comparar os patrocínios, se você comparar a visibilidade, oportunidade, ainda é resistência. Sim, Muito, muito forte. foi. Nossa. E sempre ali o papel do psicólogo do É a lado. psicóloga que lute, né? Porque E aí é interessante pensar também o papel do psicólogo nisso tudo, né? Porque acho que às vezes também a gente também não pode romantizar o psicólogo. sim. Quando você, Dri, perguntou como é que funciona, que hora se aparece, porque tem a criança e tal. Então, assim, hoje o papel do psicólogo, essa função dentro do esporte, ela ainda não é natural. Uhum. Ainda é Imagina algo que vem, aparece, o discurso já é bem bonito. Mas na prática, ainda tem muita gente que fala assim, ih, quem é você? Nem preciso, tô bem. Mas, Né? se fora do esporte ainda é Não é? muito. Então, as pessoas não levam a sério. Imagina. Tem um preconceito muito grande associado à loucura, a descontrole, a pessoas assim. Algo que deprecia a pessoa, Sim. né? Que diminui o valor que ela tem. Que o desejável era que cada um tivesse que dar conta do seu. É. E mais, de forma empírica. Se vira, descobre aí na tua vida, acha um jeito e faz dar certo. Ou seja, fica a cargo do indivíduo. Sim. E quem não consegue, aí é um fracasso. Exato. E é um fracasso que causa vergonha, inclusive. Então, assim, a saúde mental, ela é um tabu por isso tudo. Enquanto a gente... Na verdade, a gente está falando, mas cada vez mais precisa se falar para desmistificar e tirar do indivíduo. Porque, assim, até mesmo a parte da psicologia do esporte, a gente não trabalha só o atleta. Você está trabalhando com comissão. Sim. Você está trabalhando com entorno. Você está trabalhando com cultura institucional. Porque, gente, saúde mental está ligado com tudo isso. Tudo. Se eu trabalho só com o indivíduo e parto dessa perspectiva, eu estou responsabilizando esse indivíduo. Eu parto que cabe só a ele. E não cabe. Justamente trabalhar esse todo é entender que
tudo tem consequências, é Sim, efeito sim. dominó. Então, é poder dar feedback para dirigente, é poder conversar com a comissão e falar, será que a forma como a gente está tratando é uma forma que potencializa pessoas? Vocês, nós, enquanto comissão, somos potencializados nessa condição? Uhum. Então, assim, é algo, ao meu ver, muito maior. Então, quando você me pergunta, e aí, a criança está lá começando, onde você entra? A minha opinião é que o desejável seja naturalizar cada vez mais e as instituições oferecerem isso, assim como oferecem um treinador. Sim. Entender que para formar uma criança, um adolescente, o pilar psicológico ele é tão importante quanto todos os outros. E a gente Sim. não está falando só de performance, a gente está falando de desenvolvimento do ser humano. Isso. Né? Então, pensando a longo prazo, seria bacana que isso estivesse no pacote. Exato. Né? Não é o que acontece hoje? Não, não é. Uhum. O que acontece muitas vezes é que algumas famílias que têm uma noção um pouco melhor percebem que tem algo estranho e buscam, quando não tem no espaço, buscam o profissional. Mas isso é uma condição econômica ímpar. Uhum. Quem é que tem condição de perceber isso tudo e ir atrás? Então, ainda há muito a se desenvolver. De certa forma, a parte do desenvolvimento emocional e psicológico do ser humano, ela ainda é muito negligenciada. Hoje está na moda, nas escolas, falar de desenvolvimento socioemocional e você tem uma série de franchises que tem metodologias e tudo mais, e isso veio para dentro das escolas. Ao meu ver. O que isso quer dizer? Gente, tem um negócio aí que ninguém está olhando. E aí virou um mercado, como tudo, né, nesse mundo nosso hoje. Má, te agradeço muito por tudo que você abriu aqui pra gente. Foi super construtivo, foi muito bom ver esse lado, porque quando a gente pensa em esporte, a gente só olha a performance mesmo, né? A parte física, o desempenho e tudo mais, e a gente nunca pensa nessa parte da saúde mental. Então, te agradeço por você ter se disponibilizado aqui, tá? Ter aberto um pouco isso pra gente, porque estamos no Setembro Amarelo, lógico, não é pra falar só nesse mês de saúde mental, a gente tem que falar sempre, mas aproveitando a temática para trazer esse assunto que é tão importante pra gente, tá bom? Ah, que bom, eu que agradeço. Sempre bom contribuir, sempre bom poder trazer o nosso né, o meu conhecimento, a experiência, para convidar as pessoas para olhar esse tema e olhar com menos preconceito, porque depois da pandemia, onde todo mundo ficou em casa, a gente percebeu que saúde mental, ela não escolhe. Ela não tem nada a ver com ser mais ou ser menos, valor ou desvalor. E todos estamos susceptíveis. E poder encarar isso com mais naturalidade vai ser algo transformador não só no esporte, mas como um todo. E no esporte, especificamente, vai ser muito transformador porque a cultura do esporte, principalmente de alto rendimento, é de super-heróis, é de super-pessoas. Sim. E poder falar, admitir fragilidades, quero deixar claro que não é ser fraco, mas é ser fragilidade, é fragilidade que todo mundo tem. Poder admitir esse lado e não esconder e entender que isso não desvaloriza ninguém é muito importante. Sim. E figuras, né, como a Simone Biles, como o próprio Phelps, vem sendo um grande levantador dessa bandeira. A Naomi Osaka, exato, mas assim, a gente tem né, personalidades ali que têm admitido situações bem difíceis e que tem sido importante para que as pessoas possam naturalizar isso, abrir, falar, tratar e mais do que tratar, a partir da quebra do tabu, quando se fala mais da fragilidade, ela circula mais e você tem, querendo ou não, uma ação que é preventiva. Sim. Porque quando isso deixa de ser proibido, você consegue circular melhor e gerir melhor. Má, agora a gente tem 2 quadros aqui. O primeiro, que é Vozes da Minha Mente Inquieta. Que a gente fala coisas que a gente, assim, pensa, mas não expõe, porque acho que é, sei lá, tontice da nossa cabeça. Eu vou te falar um pouco pra você entender como me é que é. situa. Por exemplo, o ano passado foi a primeira vez que eu fui no estádio, que eu fui aqui no Bragantino, nunca tinha ido. E aí, eu tava numa fase de começar a voltar a treinar, tinha passado por sabe, essas questões emocionais. E aí, eu fui assistir um jogo e eu fiquei, cara, como esses caras correm muito! Como será que funciona?
Daí eu ficava pensando, como que deve ser o ácido lático dentro do músculo dele? Sabe umas coisas assim? Uau! Tipo assim, eu viajei real. Eu falei, meu, como deve ser a preparação? E aí, daí eu comecei a viajar lá. Aí, eu fui e no outro dia eu virei e falei, meu, os caras correm muito, eu vou voltar a treinar. E eu tava na academia no outro dia, foi num domingo o jogo. Na segunda eu falei, não, Bonito. eu sabia que eu não ia ser, tipo assim, o atletão lá de alta performance. Mas eu falei, cara, se eles conseguem correr aquele tanto, eu preciso voltar a treinar. Aham. Ter uma hora do meu dia, Eu né? preciso fazer alguma coisa, né, minha filha? Mas eu fiquei viajando. É. Eu fiquei, como que deve ser os hormônios, os ácidos, enfim, tudo nos músculos, ó. Esse é meu pensamento aleatório, assim, às vezes que eu... Mas eu não falei pra ninguém, entendeu? Eu fico pensando. Agora falou pra todo mundo. Falei pra todo mundo. É. Esse ninguém acabou mudando um pouco. Muda. Pra E você? ninguém. Você tem... Eu vou pensar mais um pouquinho. Mar, você tem alguma coisa muito aleatória que você pensa às vezes? Não precisa ser dentro da área esportiva, tá? Pode ser no geral da tua vida. Tá, É. eu acho que eu vou trazer uma coisa que me veio à cabeça hoje, e que tem tudo a ver com o nosso momento aqui, que é algo que não é a minha vida, talvez mais a de vocês, que é essa personalidade, né, de ser alguém que está à frente de um podcast, que está com a imagem nas redes, é YouTube, é a voz, é Instagram, então essa vida muito das redes sociais, né? E aí eu fiquei assim pensando, né? Eu confesso que assim, para mim não é um ambiente confortável no sentido de ai, devo falar, não devo falar, que vergonha. Por exemplo, tá lá treinando, né? Sim. Ai, filma. Ai, que vergonha, vocês vão filmar aqui, não, né? Então eu queria, assim, eu fico pensando como é pra vocês, em que eu entendo que é uma geração diferente da minha. E eu fico super curiosa, pensando, gente, como que é natural? Como será que pensam essas pessoas? Porque, assim, pra mim, assim, nossa, que saco, preciso fazer um post, preciso pensar um negócio. Não, me é natural. E eu fico pensando, gente, como será que é pras pessoas que isso é natural? E eu fico pensando pra vocês que são mais low profile. Não, assim, é porque a gente tem perfis muito diferentes aqui. É. A Mac é muito reservada, né, nas redes. E a Esté, que enfim, a gente chama de Estéflix. Não, eu gosto, entendeu? Tem temporadas. Mas eu sempre falo pra Adriana, eu queria ser low profile, eu queria... Sério? Existe esse desejo? Depois, no off, a gente Dá pra ir pro outro conversa. lado, não? Porque assim, eu fico assim, gente, eu fico admirada. Eu falo, gente, como consegue facilidade? E eu, assim, admiro. Não, mas no off, eu vou te contar algumas questões que eu tenho depois que a gente começou o podcast. Perfeito. Eu preciso tratar em terapia, isso. Eu preciso tratar em terapia, porque é difícil. Eu fico no meio do caminho, porque tem muitas questões que as pessoas não imaginam da minha vida. E outras que nem eu tô aqui no podcast, tô aqui aberta, tudo bem, o nosso público ainda é pequeno, mas a gente não sabe o dia de manhã, de repente story, sei lá. Então, né, eu fico ali no meio do caminho. Como que lidar com isso? Eu também dou uma viajada às vezes. É um grande tema, né? É. Eu Mas acho. a gente pode tratar isso. Trazer algum episódio. Vamos trazer um episódio vamos trazer, sei lá, a Marta aqui. Aí ela conta pra gente como que é. Mas agora, pra gente finalizar... Quer falar, amiga? Seu? Senão a gente corta essa parte. Não, pode ir, vai que vai. Pra gente finalizar, a gente tem um Habla que eu discuto, que são as indicações. Hum. Então, eu vou trazer uma indicação aqui também, que é um episódio do Mano Brown, do podcast do Mano a Mano, com o Ronaldo Fenômeno. Então, é meio que essa conversa que a gente tá tendo, mas no sentido do atleta em si, sabe? Como que foi a preparação dele, como que é a visão dele, porque tem aquilo que a gente comentou. Você como profissional, lidando com o atleta, mas realmente a visão do atleta lidando com tudo isso. Ele contou de várias questões, mas foi muito bom. Foi muito bom esse episódio, é um dos meus preferidos do Mano a Mano com o Ronaldo. Nossa, eu vou indicar também um episódio do Óbvios, né? Do Bom Dia Óbvios, que fala sobre a gente ser segura de si. A gente tem medo de ser segura, de ser autoconfiante, de se mostrar para o mundo e... Só que, ao mesmo tempo, as pessoas também têm medo de pessoas que são assim. Sim, não estão preparados. Exato. Então, é um episódio que chama Quem Tem Medo de Mulher Segura.
É o episódio Que 199 bacana. do Bom Dia Óbvios. É um episódio muito legal que abre muito sobre isso, assim. Que eu tô numa transição de me descobrindo uma pessoa um pouco mais segura, mais autoconfiante. E com isso vem muitas coisas para lidar, sabe? Sensacional. Então, essa é a minha indicação. E a sua, Má? Olha, a minha indicação nasce da de vocês, porque eu tava aqui que eu falo, pensando nos meus últimos livros, as situações, mas vocês fizeram fazer um pop-up aqui, apareceu, pim, esse daqui, ó, maravilhoso, que eu vou trazer uma autora, que dá para encontrar ela tem podcast, livro, Aham. YouTube, TED, que é a Brené Brown. Ai, amo. Ela é uma inspiração, né? Porque acho que a gente está falando aqui, tudo que a gente falou passa por vulnerabilidade, né? Uhum. Passa pelo quanto a gente se autoriza a viver a nossa vulnerabilidade, a compartilhar, a mostrar, seja enquanto atleta, seja na rede social, seja na vida pessoal, seja onde for. Ainda é algo muito difícil e também tem uma relação direta com saúde mental, né? Então me veio ela, porque eu acho que ela tem muito material, ela é muito acessível. Sim. E junto, eu vou dizer que vieram dois. Pode né? falar, pode mandar. E me veio também o livro da Manuela Xavier, De Olhos Abertos. Maravilhosa, que vai também potencializar mulheres, né? Pra gente também não cair nesse lugar do indivíduo. Eu tenho vergonha, Sim. eu consigo. E ela consegue trazer uma visão macro do que é ser mulher no Brasil, todas as dificuldades, o quanto é banalizado os relacionamentos abusivos, né? Sim. Então, e isso não é só de relacionamento afetivo, isso está no trabalho, isso está numa série de questões. Então, acho que, né, pensando nessa história de potencializar indivíduos, porque saúde, Sim. e eu gosto até de falar que é saúde, porque quando a gente fala saúde mental já é um recorte, mas saúde como um todo são indivíduos potencializados, né? Perfeito, São essas. Má. Obrigada de coração pela sua Adorei. participação, disponibilidade. Espero que você tenha curtido muito esse papo. Adorei! Muito bom! Volte mais vezes, por favor. Tô no aguardo do convite. É ótimo. Gente, final de mais um episódio. Eu acho que vocês também estão aí, né, com o coração quentinho igual a gente tá, com muitas coisas passando pela cabeça também, porque saúde mental envolve tantas categorias da nossa vida e falar sobre ela é muito importante. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui o que vocês acharam, compartilhem e nos sigam em todas as nossas redes que são @sabasperonomute. Espero que vocês tenham curtido, porque eu amei. Eu ficaria aqui horas e horas. E até a próxima terça-feira. Um beijo.